Queria fazer divulgação de 2 livros para vocês. Um está relacionado com o tema da minha palavra nessa manhã, que é Reafirmando a Cristo no Meu Trabalho. É um livro do Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho, Nossa Profissão a Serviço do Reino de Deus. O Tim Keller é um pastor muito conhecido hoje e tem livros publicados em vários idiomas, muitos traduzidos para o português, e ele é um autor premiado nos Estados Unidos, inclusive com livros na lista do The New York Times. E é um homem de Deus, tem influenciado a nossa geração. Esse livro é muito bom, tenho recomendado lá na minha igreja. Nós temos uma turma, uma classe de escola dominical que trata a respeito dessa questão do trabalho, e esse é um dos livros que nós indicamos. E tem outro livro aqui que é sobre namoro e noivado. É escrito pelo o Alexandre Mendes e o Davi Merck. Eles tinham escrito um primeiro livro, O Namoro e o Noivado que Deus Sempre Quis, e agora escreve o segundo, Perguntas e Respostas sobre o Namoro e o Noivado que Deus Sempre Quis. Esses livros estão à disposição e nós queremos recomendá-los de todo o coração. Muito bem, nosso tema, como eu disse, é Reafirmando a Cristo no Meu Trabalho. E eu queria orar com vocês, antes da gente começar, pedindo que o nosso Deus nos conduza na compreensão desse assunto tão importante para nós, que é a questão do trabalho. Senhor, obrigado por tudo que já ouvimos nessa manhã, obrigado pelos louvores que nós podemos entoar, pela alegria que o Senhor coloca em nosso coração. Queremos pedir que agora o Senhor nos conduza a entender esse assunto tão fundamental para a nossa existência aqui nesse mundo, que é o trabalho. Eu quero pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo nos ilumine, nos conduza e em tudo nos faça conscientes do Teu querer e da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar sobre esse tema, uma visão cristã do trabalho, ou reafirmando a Cristo no meu trabalho, a partir de uma sequência histórica que é bastante conhecida e que consiste em tentar entender a história a partir da criação, da queda e da redenção. São as 3 etapas principais, ou as 3 etapas da história da nossa raça, conforme nós a entendemos. A primeira etapa é a etapa da criação, depois houve o momento da queda e em seguida o processo de redenção até o seu final. Toda a história humana pode ser compreendida dentro dessa perspectiva. É claro que essa é uma visão cristã de história. Você tem outras visões de história defendidas, por exemplo, por Hegel, na sua famosa dialética, de que a história do mundo é simplesmente o confronto de teses e antíteses, produzindo sempre novas sínteses, que por sua vez vai produzir uma antítese, que vai produzir uma nova síntese. O Karl Marx pegou essa ideia para tentar entender a história à luz das teses e antíteses que estão envolvidas com a luta de classes e assim por diante. Você que é universitário está bem familiarizado com essa questão do que é a história ou a visão da história. Mas o cristão, ele tem uma visão de história que é construída a partir da revelação bíblica, que a história tem um começo e Deus está lá no começo dessa história. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele criou a nossa raça, Ele criou o tempo, criou o espaço, criou o mundo. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus caiu do estado de perfeição em que ele havia sido originalmente criado e com isso introduziu uma variante no cosmos perfeito criado por Deus que perturbou todas as suas dimensões. E depois o próprio Deus começa o trabalho da história da redenção, em que Ele procura redimir a sua criação e as suas criaturas a partir do trabalho fundamental de Jesus Cristo, cuja vinda é o centro da história, é o ápex do plano de Deus aqui nesse mundo. Para nós a história tem um começo, meio e fim, e nós nos encaminhamos para esse fim que já está determinado por Deus e que nós aguardamos ansiosamente. E eu queria então entender esse tema do trabalho a partir dessa perspectiva, da criação, queda e redenção. Eu creio que
uma vez que a gente tem a visão do todo, fica mais fácil a gente compreender o nosso lugarzinho ali, uma vez que os limites, né, a moldura do quebra-cabeça está feito, eu sei como é que eu me encaixo direitinho como uma das peças desse grande quebra-cabeça. Vamos começar com a criação. E você vai me acompanhar aí na sua Bíblia, capítulo 1 de Gênesis. Já foi citado essa manhã pelo pastor Wilson. Nós vamos voltar a ele. Gênesis capítulo 1, onde nós temos o relato da criação. Eu vou ler a partir do verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o dia sexto. E agora o capítulo 2, a partir do verso 4. Essa é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E diz ainda o verso 15 desse mesmo capítulo: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. E o verso 19: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. E deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, a todos os animais selváticos, etc, etc. O que você tem aqui é o relato da criação, e você percebe algumas coisas que estão implícitas aqui no relato de como Deus criou o homem. O primeiro é que o homem foi feito à imagem de Deus, um Deus que trabalha, um Deus que criou o universo, um Deus que do nada fez produzir todas as coisas pela palavra do seu poder, um Deus que imaginou, um Deus arquiteto, um Deus construtor. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Seria tolice pensar que um homem, um ser que foi criado à imagem de um Deus trabalhador, ele foi criado para vadiagem, para preguiça e para desocupação. Então, trabalhar está na nossa índole, faz parte de quem a gente é, da nossa identidade, como nós ouvimos hoje de manhã. O trabalho faz parte de quem eu sou. Eu fui criado à imagem de um ser que trabalha, que se envolve, que coloca a mão na massa, que meteu a mão lá no barro e fez o homem a partir dali. Então, é isso que nós somos por natureza. Segunda coisa, depois de ter feito o homem à sua imagem e semelhança, Deus lhe deu uma ordem para que ele administrasse a criação, que ele tomasse conta das demais criaturas e também do ambiente em que ele foi colocado. E particularmente, Deus o colocou num jardim e deu uma enxada na mão dele.
né? Diz lá que Deus criou o jardim e colocou o homem lá para lavrar o jardim, para cuidar do jardim, meter enxada no chão, plantar, colher, trabalhar a terra e assim por diante. E não só isso, chamou todos os animais e disse para o homem: você agora vai estudar os animais e você vai dar o nome deles. Então o homem, quando foi criado, já foi criado com enxada na mão e com a profissão de taxonomista. Não é taxista, é taxonomista, não é? Que tem que analisar as espécies, as subespécies, os gêneros e dar o nome para cada um deles. Ou seja, o homem foi criado um ser trabalhador. Trabalhar faz parte da nossa personalidade, daquilo que a gente é. Fomos criados para isso e fomos criados dessa maneira. É por isso que o homem se realiza no trabalho. Na verdade, ele aqui nesse mundo, ele vai encontrar realização pessoal, satisfação pessoal em trabalhar e comer e viver do fruto do seu trabalho. A vadiagem, a preguiça, a malandragem são coisas estranhas no jardim do Éden. Já pertence à fase seguinte, que é a fase da queda, não é? É a fase da queda, que eu quero ver com vocês. Lendo agora no mesmo capítulo de Gênesis, no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 3. Depois de isso tudo muito bonito, não é? Deus cria um mundo, cria um ser que é trabalhador para cuidar do mundo, da natureza e das demais espécies. Deus dá uma ordem para esse homem, eu li para vocês, capítulo 2, de 15 a 17, Deus diz: você não pode comer de determinado fruto. A gente conhece a história, o homem desobedeceu juntamente com a sua mulher, e então Deus vem cobrar as responsabilidades, fala com a serpente, fala com a mulher e diz ao homem, a partir do verso 17 do capítulo 3, veja só. E a Adão disse Deus: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E o verso 23, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Não é interessante que, ao castigar o homem por haver desobedecido, o castigo tinha a ver com o quê? Trabalho. Foi exatamente em cima do trabalho, o castigo. Está vendo essa terra aí que você está lavrando, Adão? Ela agora é maldita por causa do que você fez. Antes, você tinha grande prazer e alegria em lavrar essa terra. Agora você vai fazer isso com o suor do rosto. O trabalho vai ser penoso. O trabalho vai ser difícil. Essa terra que antes só produzia fruta e coisa boa, ela vai produzir espinhos, vai produzir cardos, abrolhos, todo tipo de urtiga, coisa que não presta. Você vai trabalhar nessa terra até que você volte a ela, porque você foi tomado do pó e ao pó você voltará. E fora, e ele foi expulso do seu primeiro emprego, o homem, não é? Ele perdeu o emprego ali, Deus o colocou para fora, foi o primeiro desemprego. Né? Foi a primeira demissão, vamos dizer assim, né? Deus expulsou ele do jardim e diz: você vai ganhar o seu pão em outro lugar, porque aqui você não fica mais. E Deus o coloca para trabalhar e ganhar o pão fora do jardim. E nós vivemos depois dessa situação. O trabalho, que era para ser algo prazeroso, que nos realizasse e que nos enchesse de satisfação, prazer e alegria, se tornou, por causa do pecado, algo difícil,
algo duro, o ambiente de trabalho é hostil, tem competição, tem concorrência, gente puxando o tapete de outro, objetivos errados, lutamos com leis que tornam o trabalho cada vez mais difícil. Aquela área que era para ser uma área de alegria, de prazer, de realização, acaba se tornando uma verdadeira arena, onde é lobo devorando lobo e onde prevalece a lei do mais forte, do mais esperto e assim por diante. Deus amaldiçoou a terra, disse que o trabalho seria com dores e hostilidade e demitiu o homem da sua ocupação de gerente do Jardim do Éden. Ele agora tinha que trabalhar lavrando a terra fora do jardim com o suor do seu rosto. Essa é a segunda fase e ela explica por que o trabalho é tão difícil e porque o homem sempre encontra dificuldades nessa área e é sempre com dores. Agora vem a terceira fase, redenção, que começa lá mesmo no jardim, a partir do momento que Deus promete que mandaria alguém que reverteria os efeitos da desobediência do homem, chamado proto-evangelho, está no verso 15 do capítulo 3, quando Deus promete que da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. E o restante da história bíblica é como Deus implementa a redenção. E ela tem 3 fases também. E eu vou falar da lei, do evangelho e do novo céu e da nova terra e como o trabalho se encaixa em cada uma dessas fases. Quando Deus deu a sua lei ao seu povo, muito tempo depois da queda, é interessante que essa lei contempla praticamente todos os aspectos do trabalho. Quando Israel recebeu a lei, recebeu leis referentes à semeadura, como é que deveria semear, quando deveria semear, não pode misturar 2 sementes, leis referentes à colheita, não podia colher tudo, tinha que deixar um restinho para o pobre que vinha atrás dos colhedores para pegar o que caía, o que sobrava. Leis referentes aos escravos que trabalhavam na plantação. Tipo de salário a ser pago, quando seria ser pago, por exemplo, não podia reter o salário do trabalhador, tinha que pagar no mesmo dia, eles eram diaristas naquela época. Não podia emprestar dinheiro a juros. Se você tomasse a roupa do trabalhador pobre como empréstimo que ele dava em garantia, você tinha que devolver porque de noite funcionava como cobertor para ele. Na hora de compra de uma propriedade ou de venda de uma propriedade, tinha que lembrar que a cada 70 anos tinha um ano do jubileu em que as propriedades voltavam para o seu antigo dono. Como cuidar dos seus animais, como cuidar do burro. Se você tem um boi que está trabalhando, você não pode fechar a boca do boi para ele não comer o trigo que ele está moendo, porque isso seria miserável, né? Você não quer deixar perder o que sobra do trigo e você amordaça o boi. Não amordaçarás a boca do boi que trabalha, que debulha. Então, a lei de Moisés está cheia de referências sobre como deve ser o trabalho. Deus teve que regulamentar aquilo que a princípio era algo natural, que era prazeroso. Ele cercou o trabalho de precauções para que o homem pudesse desenvolvê-lo sem prejudicar o próximo, sem oprimir o próximo, sem oprimir o restante da criação, sem abusar do meio ambiente, inclusive. É interessante, dos 10 mandamentos que Deus deu, 4 estão de uma forma ou de outra ligados ao trabalho. Quem consegue pensar nos 4? O primeiro é o terceiro mandamento. O quarto mandamento: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Eu não vou entrar aqui na discussão do sábado e do domingo, não é? Porque não é o meu ponto. Mas eu quero só lembrar para vocês que o 4º mandamento começa assim: você vai trabalhar 6 dias, mas um dia você vai descansar. O outro mandamento que fala sobre isso é o 5º mandamento, quando diz: honra teu pai e tua mãe. Mais adiante na Bíblia, esse mandamento é interpretado da seguinte maneira: honrar pai e mãe não é só você obedecer seu pai e sua mãe, mas é também quando eles ficarem velhinhos, você vai sustentá-los. É a primeira forma de aposentadoria que existe.
É exatamente avisar para os filhos: honra teu pai e tua mãe. Quando eles ficarem velhos, você vai cuidar deles. É por isso que eu não investi em propriedade, mas eu tive 4 filhos e investi na educação deles. E avisei, não é? Eu vou querer de volta quando eu não puder mais trabalhar. Você vai sustentar papai e mamãe, vocês vão ajudar quando papai e mamãe estiverem velhos. Honra teu pai e tua mãe. O próximo mandamento diz o quê? Não furtarás, não roube. E com isso está dizendo não somente que eu não posso tirar aquilo que não me pertence, mas dizendo que se eu quero ter alguma coisa, eu tenho que adquirir aquilo com o meu próprio trabalho, como fruto do meu labor. O 9º mandamento diz, aliás, o 10º mandamento diz o quê? Não cobiçarás o carro do teu próximo, celular do teu próximo, laptop do seu próximo, emprego do seu próximo, namorado do seu próximo. Não cobiçarás nada. Se você quer alguma coisa, você tem que trabalhar. Dos 10 mandamentos, 4 estão ligados ao trabalho, no mínimo. A gente poderia dar uma forçada e dizer que todos os 10 têm a ver com o trabalho. Mas pelo menos esses 4 é mais fácil mostrar que estão relacionados com o trabalho. 6 dias trabalharás. 6 dias trabalharás. Então, no processo de redenção do trabalho, Deus deu leis, Deus deu normas que regulamentam essa nossa atividade. No Evangelho, o Senhor Jesus vem a esse mundo. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, ao descrever a obra redentora de Cristo na cruz, o profeta Isaías diz o seguinte, capítulo 53, verso 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E ele continua fazendo uma descrição de como Cristo foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras fomos sarados. O que Isaías está dizendo é que na cruz do Calvário o Senhor Jesus não somente experimentou o castigo de Deus pela culpa dos nossos pecados, mas Ele experimentou as nossas dores vicariamente, Ele sofreu as nossas dores, e entre as dores estão essas que são as mais importantes, que estão ligadas ao nosso trabalho, aquilo que nós fazemos. É por isso que Ele é chamado de homens de dores. Ele levou a pena, a culpa, o aguilhão, o sofrimento, inclusive esses sofrimentos que estão relacionados com a busca do nosso sustento e a nossa sobrevivência aqui no nosso planeta. É por isso que quando Ele mandou o Espírito Santo de Deus, é dito que o fruto do Espírito é paciência, amor, longanimidade, fidelidade e domínio próprio. Aplicando isso ao trabalho, significa que o cristão redimido por Cristo Jesus, ele agora olha para o trabalho de uma nova perspectiva. De todas as pessoas do mundo, o cristão seria aquela que teria mais prazer naquilo que faz. Para quem o trabalho é um deleite, é uma alegria, é um prazer e uma realização. Por quê? Porque Cristo levou aquela maldição que Deus pronunciou lá no jardim. Em dores você vai levar a sua vida trabalhando. A sua sobrevivência vai ser penosa, vai ser suada. Não é que isso não existe mais, mas o cristão olha para o trabalho de uma outra perspectiva agora. Porque ele faz isso, e é o ponto seguinte, por uma nova motivação. No Evangelho, Deus nos dá uma outra motivação para o trabalho. Veja lá, são muitas passagens, vou pegar só Efésios. Efésios é a carta que está sendo mais lida, né, aqui nessa conferência, não é sem motivo. Efésios capítulo 4, verso 28, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe,
fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha dinheiro para comprar um iPhone. É isso? Não. Para que tenha com que acudir uma nova motivação nos é dada no Evangelho para o trabalho. Eu não trabalho agora apenas para satisfazer as minhas necessidades, suprir para a minha família, mas eu devo olhar para o trabalho como um meio pelo qual eu tenha alguma coisa para ajudar o outro. Essa é uma visão revolucionária, completamente nova, porque no mundo o trabalho sempre é visto como sendo um meio para você alcançar os seus sonhos. Um meio para você comprar o carro do ano, aquela bolsa de couro Vuitton que custa $25 mil, né? Eu acho que é esse o nome, eu não sei, eu não uso, por isso eu não sei. Mas eu sei que tem bolsa de couro que é o sonho das meninas aí, né? É para você passar as férias em Cancún, ou para você ir para, né? Então o trabalho, o pessoal quer trabalhar muito para ter dinheiro, para satisfazer esses desejos e sonhos de consumo. Só que a Bíblia dá uma outra razão para você trabalhar. Uma outra razão para você estudar, ser o melhor aluno da classe, passar no concurso e ser o melhor empregado da sua firma ou abrir o seu próprio negócio, é você ter dinheiro para ajudar os outros. Essa é a motivação bíblica e essa é a visão bíblica do trabalho. Aquele que roubava, não roube mais. Trabalhe com as mãos, fazendo o que é bom, para que tenha com que ajudar ao necessitado. É a única forma de você vencer o espírito consumista da nossa época. É você pensar que o fruto do seu trabalho vai ser para ajudar uma pessoa. E nós estamos cercados por pessoas carentes, pessoas que gostariam de trabalhar e não têm condição, pessoas que estão proibidas de trabalho por conta de alguma limitação física, pessoas que carecem e que são dependentes de outras, e o seu trabalho pode abençoar estas pessoas. Essa é a visão do cristianismo sobre o que é trabalho. E é muito triste ver jovens lutando e ralando para entrar na universidade, para se formar e encontrar um emprego, passar em concurso para ganhar um emprego e tal, porque o único alvo na vida deles é comprar um apartamento, ter um carro do ano e ser independente financeiramente. Mas não passa na cabeça dele ganhar dinheiro, fazer um fundo, ter uma reserva para ajudar os pobres e os necessitados e a obra de Deus. É uma pena ver como o cristianismo não tem impactado a vida da juventude como devia. Mas, jovem, essa é a visão cristã do trabalho. Você trabalha com suas mãos, fazendo o que é bom, porque foi para isso que Deus nos colocou nesse planeta, foi para trabalhar mesmo, mas o seu alvo é você, além de suprir as suas necessidades, é você ajudar os outros. E veja aqui mesmo nessa carta, além de nos dar uma nova... Veja outras motivações que o apóstolo Paulo dá aqui, além dessa. Nessa mesma carta, no capítulo 6, quando ele está falando do trabalho, havia cristãos que eram escravos naquela época. Olha o que é que Paulo diz para o trabalhador escravo. Havia mais de 100 milhões de escravos no Império Romano, na época que Paulo escreveu isso aqui. Muitos desses escravos se tornaram cristãos, inclusive na cidade de Éfeso. E o escravo trabalhava 3 expedientes, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses ao ano. E tinham, às vezes, senhores que eram maus e eram perversos. Que tipo de orientação o cristianismo daria para um trabalhador escravo? Veja o que Paulo diz, verso 5 do capítulo 6. Quanto a vós outros escravos, é isso que a palavra servo significa no original, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, certo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja escravo, quer seja livre.
Olha o que Paulo está dizendo para os trabalhadores escravos. Ele diz assim: você não precisa deixar de ser escravo para poder servir a Jesus Cristo e ser cristão. Você pode ser cristão nesse ambiente de trabalho ruim que você está mesmo, nesse subemprego que você está e que você reclama o dia todo e murmura o dia todo. Você pode ser crente lá sim. Lembre que você não está servindo a homens, você está servindo a Jesus Cristo. Você é servo de Deus, mesmo nesse trabalhinho que você tem aí. Você é servo de Deus. Você não é nem escravo aqui no Brasil e está reclamando. Não é nem escravo e você está reclamando. Mas você pode servir a Jesus Cristo lá. Então sirva, seja o melhor escravo do mundo. Se você puder ser livre, aproveite a liberdade. Graças a Deus no Brasil que não, teoricamente não tem trabalho escravo. Mas se você vivesse numa sociedade onde houvesse a escravidão, e porque ou prisioneiro de guerra, ou porque nasceu já nessa condição de escravo, a orientação do cristianismo era essa: você pode servir a Deus também nesse subemprego e nesse trabalhinho que você reclama o tempo todo. Porque você está servindo, o trabalho que você faz para Deus, você está servindo a Ele, porque lembra lá do jardim, nós fomos criados para trabalhar. Portanto, faça isso para a glória de Deus. É claro que tem sofrimento, cardos, espinhos, abrolhos, suor, mas lembre que o homem de dores, o Senhor Jesus, já levou isso na cruz por você. Por isso, transforma isso numa oportunidade de testemunho, de serviço, de gratidão a Deus e de viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus. A motivação que ele dá. Da mesma forma, verso 9. E vocês, donos de escravos, patrões, de igual modo procedei para com eles, deixe as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está no céu, e que para com ele não tem acepção de pessoa. No dia do juízo, Deus não vai olhar se você era escravo, se você era patrão, mas Ele vai olhar como é que você se desempenhou numa dessas posições, quer seja como empregado, quer seja como dono de empresa, quer seja como dono de casa, quer seja como a sua empregada doméstica, como é que você serviu a Deus na profissão e no chamado que Deus lhe deu, porque nesse mundo, nem todo mundo vai ser proprietário e nem todo mundo vai ser patrão, muitos de nós seremos chamados, a maioria de nós, para sermos empregados, para servirmos no negócio de outro, para trabalhar para outras pessoas. Não importa, ou patrão ou empregado. Você pode servir a Deus e fazer o que você faz como sendo um serviço a Deus. Agora, se os cristãos entendessem isso, eles parariam de reclamar, mas eles seriam mais produtivos. O cristão, ele tem que ser o melhor empregado daquela empresa, tem que ser o melhor motoboy daquela empresa. A barraca de cachorro-quente dele tem que ser a melhor no que ele faz, porque ele está fazendo é para Deus e para ter com que abençoar outras pessoas. A reforma protestante do século XVI entendeu muito bem isso aí. Entendeu muito bem. Os reformadores, eles acabaram com uma distinção que havia prevalecido na Idade Média entre clérigo, que eram os padres e sacerdotes, e leigo, que eram aqueles que não eram. A distinção era essa: ser padre ou ser pregador, vou usar o termo, ser religioso, né? Ser pastor, é o serviço mais sublime de todos. Era considerado o serviço mais sublime de todos. Se alguém queria servir a Deus, ele tinha que entrar numa escola de teologia para poder ser padre. Porque a única forma de servir a Deus, essa era a profissão mais sublime de todas, porque você ia cuidar das coisas de Deus, você ia lidar com os mistérios de Deus, você ia celebrar a ceia, você ia perdoar as pessoas, você ia ser mediador entre Deus e os homens. Então, ser sacerdote era assim, a profissão das profissões nas quais você servia a Deus. Então, era o clérigo, né? O clérigo. E as outras profissões, carroceiro, dona de casa,
trabalhador braçal, agricultor, artesão, militar, você viu como no exército, pequeno comerciante, isso era mundano. Tinha o espiritual, né? E tinha um mundano. Os reformadores chegaram e disseram, não, mas peraí, isso está errado, não é o que a Bíblia diz, todo trabalho é para a glória de Deus. Todo trabalho é para a glória de Deus. Não tem essa distinção, não. O seu trabalho como taxista é tão espiritual quanto o trabalho do pastor que está pregando o sermão no domingo. Apenas nós temos vocações diferentes. Deus chamou um para ser pastor e chamou outro para ser vendedor de pipoca. Mas os dois estão servindo a Deus e o trabalho dos dois dignifica a Deus. Um é mais espiritual do que o outro. Foi isso que os reformadores fizeram. Foi por isso que eles usaram aquela expressão famosa, o sacerdócio universal de todos os crentes. Todo cristão é um sacerdote, porque ele serve a Deus na vocação em que ele se encontra. Feito isso, Calvino mandou tirar da rua todos os mendigos e deu prazo de 3 meses para ele aprenderem uma profissão, senão tinha que se mudar da cidade. Mas não podia ter mendigo, não. Tem que aprender uma profissão. Vai trabalhar, vagabundo. 3 meses, e começou a oferecer cursos técnicos. Quem chegava de viagem em Genebra, na época da Reforma Protestante, fugindo da Inquisição Católica, ele tinha 3 meses para aprender uma profissão, mas ele não ia ficar mamando na teta do governo com seguro-desemprego, não. Ele tinha 3 meses para aprender uma profissão. Se não fosse trabalhar em 3 meses, vá para outra cidade. E não é à toa que estudiosos como Max Weber diz que um sistema econômico como esse que deu origem ao mundo ocidental tem origem no pensamento e na ética protestante. Você certamente já leu o livro de Max Weber, né? A respeito disso. É claro que ele nunca leu Calvino e diz um monte de abobrinha sobre Calvino. Mas, no geral, ele está dizendo que a ética protestante do trabalho é que está na base do surgimento do mundo ocidental, como nós conhecemos hoje. Por quê? Porque valoriza o trabalho. O trabalho não se sentiu digno agora. Quer dizer que o que eu estou fazendo é tão espiritual quanto o pastor que está pregando domingo na igreja? Perfeitamente. Quer dizer que eu estou servindo a Deus na minha profissão de dona de casa? Perfeitamente, você está servindo a Deus tanto quanto o pastor está lá quando ele vai pregar o evangelho nos índios. É o mesmo trabalho, apenas Deus chama uns para uma coisa e outros para outra. São vocações distintas, mas é o mesmo trabalho para a glória de Deus. A Reforma Protestante trouxe de volta a visão bíblica a respeito do trabalho. E, é claro, isso é apenas uma citação histórica para colocar você historicamente dentro de que movimento você se encontra. Por isso que para nós é difícil a expressão evangélico vadio, ou preguiçoso, ou vagabundo, é um oxímoron, né? É uma contradição em termos, porque ou você é cristão, ou você é vagabundo, mas não pode ser as duas coisas. Não pode ser, não na visão bíblica, não pode. Esse negócio de ficar na casa de papai e mamãe até os 40 anos, né? Simplesmente que você está dependendo, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada, para de dizer que você é cristão, que você não é, não. Não é, não. Agora, há pessoas que têm dificuldades legítimas, né? Tem gente que tem limitações para o trabalho, que tem deficiências que impedem. Eles gostariam de trabalhar, gostariam de poder servir, de fazer com as mãos, mas tem algum tipo de deficiência que impede. Eu não estou falando desse pessoal, estou falando de gente saudável, saradão, jovem, que está lá na casa de papai e de mamãe, se aproveitando dos velhinhos e não faz nada, não quer trabalhar, não quer estudar, nem lava a louça. Nem lavar a louça ele lava. Aí é vagabundo mesmo, desculpa. Tá. É vagabundo mesmo. Essa não é a visão bíblica de trabalho, ou do homem. Vamos partir agora para a terceira etapa da redenção. Deus nos deu leis que regulamentam a questão do trabalho, nos mandou o seu Filho para nos livrar e nos dar das dores do trabalho e nos dar uma nova motivação e uma nova visão do que é o trabalho, que é o serviço para a glória de Deus e ajudar outras pessoas. E agora vamos falar no novo céu e na nova terra.
que é a etapa final da redenção, para onde a gente se aproxima. Das muitas passagens bíblicas, a segunda de Pedro fala, como talvez mais fácil de entender Pedro, segunda de Pedro 3, a partir do verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, atenção aqui, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Essa é a fase final da redenção, que nós aguardamos. Na vinda do Senhor Jesus, o mundo como nós o conhecemos, ele será desfeito pelo poder de Deus. Os céus e a terra, os elementos serão destruídos e refeitos, e Deus vai criar um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. O profeta Isaías falou dessa etapa no capítulo 65 da sua profecia. Há controvérsia, alguns acham que aqui está descrevendo o reino milenar de Cristo, outros, como eu, entendem que ele está falando do novo céu e da nova terra. Capítulo 65 de Isaías, a partir do verso 17. Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo, nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Edificarão casas, vai ter trabalho, nelas habitarão, plantarão vinhas, vai ter trabalho, comerão o seu fruto, não edificarão para que outros habitem, vai ter trabalho, não plantarão para que outros comam, etc. Verso 23, não trabalharão em vão, nem terão filhos para a calamidade, etc, etc, etc. Na descrição altamente figurada que o profeta Isaías faz do novo céu e da nova terra, porque ele fala do novo céu e da nova terra usando a linguagem de um profeta hebreu, usando as realidades que ele conhece, para projetar aquele desconhecido. Ele fala de um jeito para deixar claro que nem no novo céu e na nova terra você vai ficar à toa. Mas nós vamos ter o que fazer. Não me pergunte o que é. Mas eu imagino, novo céu e na nova terra, o cosmos novo, feito por um Deus infinito. Gente, os astrônomos nos dizem que não tem limite para o universo, Já descobriram bilhões e bilhões de galáxias, e quanto mais eles descobrem, mais tem coisa para ser descoberta. Esse universo só não é infinito porque infinito é Deus, mas ele é muito grande. Eu não imagino o que vai ser feito no novo céu e na nova terra, mas que você vai trabalhar, vai. Você vai estar envolvido. Se você entende como trabalho a interação entre o ser humano e o meio ambiente em que ele vive, então vai ter trabalho. E graças a Deus não haverá dor, não haverá suor, não haverá sofrimento, mas só alegria em descobrir, participar, entender essa natureza que Deus haverá de fazer e de criar, participar dela, se aproveitar dela, desenvolver a tecnologia. Enfim, as possibilidades são infinitas, mas eu quero dizer o seguinte: nunca vai ter uma etapa prevista na história do universo e da humanidade em que o trabalho vai deixar de existir. Nunca. Essa é a visão do trabalho. Essa é a visão cristã do trabalho. E eu quero concluir, porque eu também tenho que descansar do meu trabalho, dizendo que alguns pontinhos que eu coloquei, poucos. A visão cristã de trabalho, ela exclui por definição preguiça,
vadiagem, desonestidade, opressão, valer-se dos outros, fraude e o egoísmo materialista, que vê o trabalho como um fim de satisfação das necessidades pessoais e ponto. A visão cristã de trabalho proíbe estas cosmovisões, essas atitudes. Então, se você é cristão, por definição, isso aqui tinha que ser riscado da sua agenda e deveria ser colocado naquela lista dos pecados que você todo dia ora, dizendo assim: Deus, não me deixa cair em tentação. Então, Deus, tira de mim a preguiça, porque a gente é preguiçoso de coração. Vem com a gente, não é? É preguiçoso de coração. Senhor, tira de mim a preguiça. Ou tira de mim o vício do trabalho, porque o trabalho acaba também se tornando viciante e você esquece que você tem que descansar também. Não é? Tem que descansar também. Você ora também para que Deus lhe livre do vício do trabalho. Que você lembre que trabalho é uma dádiva e um privilégio, e que se Deus lhe deu a oportunidade de estudar ou de trabalhar, de se envolver com algum tipo de interação com a realidade de outras pessoas, que lhe ajude no sustento de outras pessoas, você deve ser grato a Deus por isso. Você deve agradecer a Deus e trabalhar com alegria, trabalhar com satisfação, ver o seu trabalho como sendo um ministério que você está prestando a Deus. Lembre daqueles que gostariam de trabalhar e não podem, não é porque eles não querem, mas por causa da situação que a gente está vivendo no Brasil, que eu espero que vai dar uma melhoradinha agora, mas a situação que a gente está vivendo no Brasil é difícil, e eu sei que o desemprego pega especialmente esse pessoal da idade de vocês, e particularmente as mulheres, não é? São as estatísticas que estão dizendo isso, mas ainda assim há oportunidades. Às vezes o que acontece é que não tem emprego, é porque está esperando assim: não quero, eu conheço gente desse tipo. Não, apareceu uma oportunidade de emprego aí, mas é para ganhar R$ 1.500, eu me formei agora em Direito, não quero ganhar menos do que 5.000. Tá bom. Eu não acho que a gente está podendo escolher muito, né? Acho que não está podendo escolher muito. Se não pode ser desse jeito, vai ser de outro. Criatividade, empreendedorismo. O cristão deveria ser um empreendedor. Se não está tendo oportunidade aqui, vou para outra. Vou ver de que maneira eu posso ajudar a minha família, me ajudar com as despesas de casa. Né? Se eu não tenho condições de fazer isso, então, mamãe, eu vou fazer a comida, eu vou lavar a louça, eu vou lavar a roupa, eu vou varrer a casa. Qual é o problema? Eu faço isso em casa. Eu vou botar foto no Face provando. Que eu lavo, eu passo, eu lavo roupa, lavo louça, eu faço isso em casa. Né? Não, isso é coisa de mulher. Né? Sou muito macho para lavar louça. Vai, trabalhar, vagabundo. Você pode fazer isso. Né? Claro que pode. O alvo, glorificar a Deus, prover para a nossa necessidade e ajudar outras pessoas. Volto a dizer, eu não estou aqui querendo colocar um fardo em quem gostaria de trabalhar e está impedido por algum motivo superior à sua vontade. Eu não estou colocando um fardo em cima de você. Eu estou falando naqueles jovens que têm oportunidade, têm condições e deveriam estar procurando alguma maneira de se tornar útil para a sua família, para si mesmo e para abençoar algumas outras pessoas. E em tudo que nós fizermos, nós temos que ser os melhores. O melhor aluno da faculdade, o melhor empregado, lá na firma onde você trabalha, o melhor empresário, o melhor voluntário, o que você fizer, você faz para a glória de Deus. Você não tem que ser pastor, não tem que ser missionário, você não tem que ser presbítero, não tem que ser diácono, para você poder estar fazendo algum serviço para Deus. Você pode estar servindo a Deus durante a semana vendendo pipoca lá na praça. Você pode fazer isso. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela dádiva do trabalho. Obrigado, ó Deus, por aqueles que estão aqui e que têm a oportunidade de trabalhar. Dá satisfação e alegria, contentamento e reconhecimento. Perdoa as reclamações, as murmurações injustas. Eu oro que o Senhor nos dê melhor condição de trabalho, porque nós sofremos debaixo da maldição a qual a terra está submetida.
Eu oro por aqueles, ó Deus, que estão entrando no mercado de trabalho numa situação difícil como essa que o Brasil está passando. Nós oramos que o Senhor nos dê condição de ganharmos o nosso pão, de nos sustentarmos e ajudarmos os pobres e necessitados. Eu quero orar que o Senhor repreenda os preguiçosos, aqueles que poderiam estar fazendo alguma coisa e simplesmente passam o dia fazendo jogo de videogame, no WhatsApp e um monte de outra coisa e não querem mover um dedo para ajudar em casa. Repreende, Senhor, em nome de Jesus. E pedimos que o Senhor nos faça modelo para essa geração, para que possamos fazer a diferença, em nome de Jesus.